Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Lucas e estarei trabalhando na nossa primeira aula da disciplina de Geoprocessamento aplicado a estudos ambientais. É uma aula que objetiva abordar os principais pontos dessa parte inicial da disciplina, sendo que alguns aprofundamentos serão realizados em nossas lives. Então, bora lá! Então, está aqui a nossa primeira aula. Nós iremos abordar os principais elementos do início do livro, né, que vocês têm aí. Então, vamos falar primeiro sobre o geoprocessamento dentro de um aspecto de aplicação de relevância. Primeira coisa, galera, o geoprocessamento ele não é uma ciência. Ele é conhecido mais como um conjunto de técnicas e de ferramentas que, ao final de tudo, vai possibilitar a geração de dados. E, via de regra, são dados gráficos, que nós conhecemos como mapas, tá certo? E os mapas são extremamente importantes para a nossa sociedade, para a nossa vida. Muito de nós utilizamos mapas em nosso dia a dia sem nos dar conta, inclusive, que nós estamos empregando esse tipo de recurso, como, por exemplo, quando você viaja e tem que colocar no GPS do seu carro qual é o ponto que você vai chegar, ou quando você vai visitar um local desconhecido da sua cidade, que você olha para o Google Maps antes para ver os pontos de referência para chegar até essa localidade aí. Mas não apenas em nossa sociedade atual os mapas são importantes, como no passado também era. Tanto é que existe um fato muito curioso, que nós, seres humanos, nós aprendemos primeiro a fazer mapa, depois que nós aprendemos a escrever. Olha que interessante. Então a cartografia, a composição de mapas, ela é mais antiga do que a própria escrita, a própria leitura pela sociedade humana. E a que isso se deve? Se deve à própria sobrevivência da humanidade, se deve à própria sobrevivência dessas tribos antigas, tá certo? Então nós vamos ter nas pinturas rupestres exemplos, né, de representações das localidades onde as pessoas iam caçar, iam buscar frutos, ou locais que eram mais protegidos, em que eles poderiam recorrer caso estivessem sob perigo, locais em que eles iam poder ter acesso à água mais limpa. Então isso tudo já ficava registrado nas paredes das cavernas, né? E esse registro é conhecido como pintura rupestre. Mais adiante, nós teremos o registro em placas de argila. Então, esse mapa aí é considerado o mapa mais antigo já encontrado pela humanidade, né? Porque podem existir mapas mais antigos, porém que não foram preservados. E esse mapa aí, ele data mais de 4.500 anos. Né? E perceba, olha o princípio dele, registrar na argila, ou seja, registrar para a posteridade elementos do espaço. Né? Então, onde o Sol nasce, onde o Sol se põe, onde está localizado o rio, onde estão localizadas as tribos, onde estão localizadas as montanhas. Então já é um tipo de geoprocessamento quando eu vou entender a filosofia que há por trás do geoprocessamento. Então, busca aqui na literatura, né?
inclusive com uma citação do Rose Brito, o que nós entendemos por geoprocessamento. E está aqui que geoprocessamento será o conjunto de tecnologias destinadas à coleta e tratamento de informações espaciais, assim como desenvolvimento de novos sistemas e aplicações, com diferentes níveis de sofisticação. Vai depender muito do nível tecnológico que nós estamos, né? Em linhas gerais, o termo geoprocessamento pode ser aplicado a profissionais que trabalham com processamento digital de imagens, cartografia digital e SIG, Sistema de Informação Geográfica, que vocês encontram com a nomenclatura em inglês de GIS, tá? Embora estas atividades sejam diferentes, estão intimamente interrelacionadas, usando, na maioria das vezes, as mesmas características de hardware, porém com softwares diferentes, tá certo? Então, como eu disse anteriormente, o geoprocessamento não é uma ciência, porém é um dos melhores instrumentos, uma das melhores ferramentas que irá subsidiar outras ciências. Por exemplo, nós trabalhamos com geoprocessamento na geografia, nas ciências biológicas, na gestão ambiental, na agronomia, na engenharia. Então, pessoal, você ter um mínimo de domínio nesses instrumentos que, no final das contas, formam o geoprocessamento é extremamente importante, inclusive para o nosso mercado de trabalho, tá? Eu sei que pode parecer que o geoprocessamento basicamente é um instrumento do geógrafo, né? Ou do engenheiro cartógrafo, mas não, isso não existe. Dá para ver até na própria conceituação que isso é uma lenda, tá? Todas as ciências se nutrem e podem produzir materiais a partir do geoprocessamento, desde que domine esta técnica, tá certo? Então, é importante se utilizar dos produtos do geoprocessamento, só que mais importante do que isso é entender o que há por trás desses produtos e, se possível, vocês conseguirem produzir esses materiais, né? Bons mapas, bons cartogramas, bons bancos de dados georreferenciados. Isso será um diferencial para vocês no mercado de trabalho, inclusive. Então, continuando, o geoprocessamento vai ser definido como um conjunto de técnicas, né, de coletas de dados, em que se aplica a matemática, e essa matemática está geralmente na forma de algoritmos, né? Portanto, há uma lógica computacional no geoprocessamento que vai manipular esses dados e, a partir desses dados, irá gerar informações. Informações espacialmente referenciadas. Ou seja, eu pego dados da nossa realidade, qualquer dado que você imaginar, e eu vou conseguir espacializar esse dado. Ou seja, eu vou dar um lugar a esse dado. Falar, esse dado pertence a esse espaço. E quando eu correlaciono esse espaço com o seu entorno, eu estou trabalhando geoprocessamento, tá? Mapas, cartas, croquis, bancos de dados georreferenciados e assim por diante. Portanto, é multidisciplinar o emprego do geoprocessamento. E como depende, né, demanda de modelos matemáticos geralmente gerados a partir de processos computacionais, precisamos da tecnologia, tá certo? O geoprocessamento, ele é inexorável à própria tecnologia? Não, como nós vimos, né? Tínhamos um mapa com 4.500 anos que não tinha computador, estava longe de ter computador, não tinha nenhum ábaco ainda, né? Mas tínhamos um mapa que se empregou o geoprocessamento, então eu tive que pensar nos locais, um rio, uma montanha, onde o sol nasce, onde o sol se põe, pensar nesses elementos do espaço e inseri-los em uma representação do espaço, que é aquele mapa. Porém, galera, o geoprocessamento hoje, ele é em grande parte amarrado às tecnologias, sobretudo as tecnologias computacionais, que vão conseguir processar um volume cada vez maior de dados, tá? E com esses dados gerar informações. Então é óbvio que o geoprocessamento, por conta disso, ele está constantemente
mudando, evoluindo. Os softwares que eu aprendi na minha graduação hoje já não estão mais em uso. Hoje nós temos novos softwares, então a todo momento eu tenho que estar fazendo curso, eu fico a todo momento no YouTube assistindo tutoriais de como mexer em determinado software de geoprocessamento. Por quê? Como o geoprocessamento está amarrado à tecnologia, a tecnologia muda a todo momento. Olhem só essa imagem, galera, que eu trouxe aqui para vocês. Então nós temos um HD da IBM, um HD de 1956, e esse HD tinha incrível capacidade de armazenamento de 5 megabytes. 5 megabytes. Pois é. Se o HD é desse tamanho, né, galera? Olha o tamanho desse HD aí. Imagine só o tamanho do computador em que ele trabalhava, né? E eu fui buscar esse dado e ele trabalhava para um computador que ocupava uma sala de 16 metros quadrados, tá? Tamanho de um quarto, mais ou menos. E uma capacidade de processamento extremamente baixa. Hoje nós temos pendrive, né? Eu peguei o exemplo desse pendrive, inclusive um pendrive que eu tenho, né? Que é um pendrive que na minha época era um tijolão pendrive, era um negócio feio, né? De fato era um pendrive mesmo. Hoje o pendrive ele tem uma capacidade de armazenamento absurdamente alta e ele é cada vez mais compacto. Hoje chegamos ao ponto de um pendrive com 64 GB de armazenamento. Nós estamos trabalhando inclusive com outra unidade, né? Gigabyte. Ele ocupa basicamente o tamanho do plug USB, né? Ele já não tem mais nem o corpo. Então, para quem gosta de tecnologia, já ouviu falar da lei de Moore, né? A lei de Moore é aquela lei, na verdade, foi desenvolvida por esse cientista da informação e que dizia que a tecnologia de processamento, né, portanto, dos computadores, dobrava a sua velocidade a cada 2 anos. Então, um computador que eu tenho hoje, um computador pessoal, óbvio, que eu acho muito bom mesmo, daqui 2 anos ele já vai estar ultrapassado. Porque o computador muito bom daqui 2 anos terá 2 vezes a capacidade de processamento do computador atual. Por isso que nós nunca vencemos, né, em comprar celulares, computadores, porque é uma tecnologia que evolui rapidamente, certo? Então essa constante melhora tanto de hardware quanto de software, porque o software ele vai acompanhando isso também, acaba aqui impregnando o geoprocessamento de novas possibilidades, de novas ferramentas. Bom, continuando, nós temos que o grande desafio do geoprocessamento é justamente a partir desse instrumento computacional, como softwares que nós temos, né, ou as imagens digitais, transformar estes dados em informações. Dados disparatados, por exemplo, eu posso baixar uma planilha de dados do IBGE, uma planilha de dados do IBAMA, do IAP, do IPARDES, montar um ótimo banco de dados. Só que se eu não tiver correlação entre esses elementos do banco de dados, não vira informação. Então a informação só existe quando há o cruzamento de dados. 2, 3, 4 dados. E o geoprocessamento ele exige que ocorra um dado especial, que são os dados espaciais, né? E os dados espaciais, você deve lembrar lá de cartografia, né? Que basicamente é o cruzamento dentro de um plano cartesiano, que é a latitude e longitude. Ponto. Tá? Se eu tenho latitude e longitude e eu tenho outro dado, eu estou fazendo geoprocessamento. Vou perguntar, professor, mas ter vários cruzamentos aí de dados com anos em que ocorreu aqueles eventos lá já não é uma informação? Para geoprocessamento não, porque geoprocessamento, como o próprio nome já diz, né, geo, vem da geografia, vem de espacializar. Portanto, é necessário que aquela informação que você está querendo demonstrar esteja inserida no terreno, esteja inserida dentro da nossa malha de cruzamento de dados de latitude e longitude. Bem, aí sim nós conseguimos cumprir o papel do geoprocessamento, que é trazer a informação. E daí que ele pode ser aplicado em
vários campos, né? É óbvio que o nosso enfoque aqui é análise ambiental, mas se você aprofundar, se você continuar estudando o geoprocessamento, o software, você consegue atuar em vários outros campos, dentro do mercado de trabalho, inclusive. Então, análise ambiental, você vai localizar fenômenos, né, relacionados a questões ambientais, localização de áreas, por exemplo, em que ocorre erosão, localização de áreas onde há o despejo de efluentes, input e output no que diz respeito a efluentes, localização de áreas em que está ocorrendo supressão de vegetação, políticas públicas, porque com esses dados nós conseguimos fazer mapeamentos focados no zoneamento, por exemplo, zoneamento urbano, zoneamento ecológico, certo? Transporte, né, transformar inclusive o sistema de transporte mais racional, mais efetivo, a partir da espacialização de dados, por exemplo, do tráfego de veículos, quais são os momentos em que o tráfego em determinada rua aumenta, e aí eu posso programar para que o semáforo daquela rua ele tenha períodos mais breves entre a abertura, entre o fechamento e a abertura para que o trânsito flua mais, ou formar em uma rua durante o período de rush, o que nós chamamos de onda verde. A agricultura, a famosa agricultura de precisão, é muito difícil você entrar se você não tiver essa efetividade na produção agrícola a partir da agricultura de precisão, que se utiliza de elementos do geoprocessamento. Obras de engenharia, pessoal, nós temos hoje já o monitoramento de barragens de rejeito feito por drones, e os drones se utilizam de elementos do geoprocessamento para fazer essa análise aí de características ou de possibilidade de rompimento de barragem de rejeito. O turismo, né, o desenvolvimento de roteiros turísticos, de rotas, de mapeamento de áreas potenciais, áreas que precisam ser recuperadas para que ocorra o aproveitamento pelo turismo, serviços de emergência, inclusive a própria defesa civil precisa ter pessoas capacitadas dentro do geoprocessamento lá dentro da defesa civil. Então, procure saber se na sua cidade a defesa civil tem pessoas que atuam dentro do geoprocessamento. É importante para identificar e mapear, por exemplo, pontos que pode ocorrer movimentos de massa, como deslizamentos, como corridas, ou alagamentos, inundações, elementos da saúde, do clima. E sobre isso, galera, vou pegar alguns exemplos aqui para vocês. Olhem só que interessante esse mapa aqui. Então, a partir da aplicação do geoprocessamento, foi feito um mapa aqui que acompanha os casos de infecção e de óbito pelo Covid-19. E eu, então, tenho cruzamento de vários dados espacializados, tenho, portanto, geoprocessamento. E eu tenho um outro elemento aqui que é a questão temporal. Eu consigo trabalhar ao longo do tempo como que evoluiu a doença ao longo dos municípios, dos estados, enfim, de todo o território nacional. Vou colocar aqui para a data mais próxima, a data de hoje, e eu consigo aproximar aqui nos municípios e consigo ver um gráfico específico para cada município, como por exemplo aqui em Maringá, número de óbitos, número de casos confirmados com infecção, tem um gráfico que consigo acompanhar. Então existe todo um banco de dados por trás desse tipo de informação, e esse banco de dados está conversando diretamente com este mapa. Então, de acordo com o valor que aparece naquele banco de dados, vai dar uma coloração específica para este mapa. Então, especificamente nesse mapa aqui, quanto mais tender para o vermelho, maior o número de registro. Quanto mais tender para o branco, menor o número de registro. E perceba que é um banco de dados que agora só me cabe o quê? Nutrir ele. Eu vou nutrindo com dados novos e ele já automaticamente conversa com esses dados vetorizados, que é o mapa, e vai construindo esse mapa. Bem? Então é uma boa aplicação para esse campo aqui, que é saúde, né? Tenho certeza que todo mundo já viu aqui mapas da dengue, também casos da dengue. Mesma coisa, bem? Temos ainda aqui, pessoal, o Terra Brasilis,
tenho certeza que muitos aqui já conhecem, em que você consegue fazer acompanhamento em tempo real do processo de desmatamento dos principais biomas brasileiros, entre ele da Amazônia. Você consegue ter acesso a esse banco de dados. Então, quem quiser trabalhar, fazer um TCC nessa área, um mestrado nessa área, vocês podem baixar o banco de dados e criar seus próprios mapas, né, a partir do que a sua pesquisa necessita. Mas há também aqui o mapa interativo, que você pode jogando os layers, né? Layers é uma palavra que nós adotamos em geoprocessamento, que é camadas. Então você pode ver várias camadas de dados, você pode tirar algumas camadas e perceber a evolução do desmatamento, comparar, por exemplo, determinado território, como que estava o uso do solo naquele território há 10 anos e como que está o uso desse solo hoje. Ou então para fins práticos, para fins legais, para quem já atua na área de gestão ambiental, pode ver, por exemplo, se uma área que está sendo demandado o replantio de mata ciliar, se é uma área consolidada ou não, né? Aí tem que buscar no Código Florestal. Então, como que eu vou saber se é uma área consolidada ou não? Vocês podem buscar nas imagens de satélite, imagens georreferenciadas de satélite, como que estava aquela área lá antes de 2008, também como que está essa área depois de 2008, se houve ampliação do desmatamento, se não houve ampliação do desmatamento. Então, tem fins práticos e fins que são fundamentais para a gestão ambiental. Tem um outro exemplo aqui, galera, o Map Biomas, também é uma baita ferramenta para estudo da cobertura da superfície aqui do Brasil, né, que nós chamamos de uso do solo ou uso da terra. Então perceba aqui nesse canto que vocês têm vários elementos, né? São várias classes que vocês podem separar de acordo com as cores. Vocês podem buscar aqui, ó, em vários outros países, processo de transição, e no processo de transição a gente consegue entender, por exemplo, trocas de cultura agrícola, ou então uma área que era pastagem passou a ser cultura temporária, ou uma área que era cultura temporária passou a ser cultura permanente. Dá para observar também aqui padrões de desmatamento dentro dos biomas brasileiros e áreas em que há o processo já de regeneração da vegetação. Então, também é uma outra plataforma que aplica o geoprocessamento. Outro exemplo que nós temos aqui é a aplicação no clima, né? Então, nós temos esse programa NOAA, que é uma sucessão de satélites de mesmo nome, né? NOAA, que basicamente eles são empregados para análise de dados climáticos, né? E é óbvio que se eu estou analisando dados climáticos, eu tenho que juntar vários dados dentro do fator tempo e dentro do fator espaço. E a partir desse monte de dado, eu vou criar esse tipo de material aqui. Por exemplo, galera, isso é bem recente, tá? Isso é de abril de 2020. Foi identificado a partir do NOAA buraco na camada de ozônio na calota polar norte, o que é bem estranho, porque o buraco na camada de ozônio ele é na calota polar sul, né? Na Antártida. Bem, tem uma animaçãozinha aqui mostrando esse vórtice em que a camada de ozônio ela é bem rarefeita, né? Formando basicamente aí um buraco. Bem, temos aqui uma sucessão de dados, ó, desde o início do ano até abril, que mostra esse vórtice aí com a presença de um buraco na camada de ozônio. E um outro que vocês gostam muito e poucos às vezes se dão conta que é geoprocessamento, que é o nosso querido Google Earth, né? Na minha época, galera, o Google Earth você tinha que baixar um aplicativo no celular ou no computador. Hoje o Google Earth ele roda no seu browser. Então você roda no Chrome, por exemplo, fica muito mais leve. Então isso é um sinal que ficou bom, né? Então se você deixa afastado aqui o Google Earth, olha, ele apresenta dados atuais da meteorologia, então a presença de nuvens. Eu estava esses dias atrás aqui olhando assim e dá para ver o avanço de frentes frias aqui para o Paraná, né, onde o Unicesumar está. E eu vou ter aqui então, né, uma série de dados, por exemplo, nomes, limites,
nomes de rios, pontos turísticos, eu vou ter dados de imagem, no caso aqui imagem de satélite, e eu vou ter um outro dado interessante aqui, galera, que é o dado de radar, né? Como que é o dado de radar? O dado de radar me dá essa possibilidade de observar o terreno em 3 dimensões, né? Então eu vou chegar aqui na Serra do Mar, perceba que na Serra do Mar aqui, ó, eu vou conseguir ver o relevo. Beleza? A imagem de satélite é uma imagem chapada, é uma imagem bidimensional. Eu só consigo ter essa imagem tridimensional aqui, ó, porque junto com a imagem de satélite eu tenho uma imagem de radar tridimensional. Então é mais um dado que eu joguei para formar esse produto aqui do geoprocessamento. Tá certo, galera? E as aplicações vão melhorando cada vez mais de acordo com a demanda, de acordo com o desenvolvimento tecnológico, né? Com a presença cada vez mais comum de nanosatélites que vão enviando mais dados aqui para a Terra, com a aplicação do drone, que é uma coisa que, na minha humilde opinião, é uma das áreas que mais irão crescer e comer mercado dentro da área de geoprocessamento. É você analisar o espaço agrícola, urbano, a partir de drones. E não adianta ter o drone, tem que ter uma pessoa por trás pensando no drone. E é justamente quem vai aplicar o geoprocessamento. Ou então de imagens, que é um misto de radar com laser, que é o famoso LiDAR ou LiDAR, que você consegue ter o mesmo dado de radar, só que com uma precisão, com uma resolução muito maior. Quem já foi no Google Earth e viu que tem cidades tridimensionais, tem um prédio, tem o carro, tem a árvore lá na cidade, foi justamente esse LiDAR que conseguiu captar esse tipo de informação, que é o mesmo que nós usamos naqueles carros autônomos do Google. E um pouquinho da história do geoprocessamento. O geoprocessamento, mais parecido com o que nós conhecemos hoje, galera, ele vai remontar aí século XVIII, né? Um marco muito importante foi quando um médico inglês, preocupado com surtos de cólera lá em Londres, ele mapeou as casas onde tinha pessoas doentes por cólera e mapeou os poços de onde essas pessoas colhiam água, juntou esses dados a partir de vários layers, né? Juntou esses dados e percebeu a correlação existente entre a água contaminada e as pessoas doentes e morrendo por cólera. Uma das primeiras aplicações, né, que nós vamos ter para o geoprocessamento aqui em políticas públicas. Nós vamos ter também nas guerras do século XIX, como a Guerra da Sucessão ou a Guerra Civil Americana e a Guerra do Paraguai, né, aqui no Brasil. Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai, que nós utilizamos os balões para fazer registro aéreo do território inimigo, aplicar o geoprocessamento, ou seja, identificar naquele território onde que tinha mobilização de tropas, onde que estavam os quartéis, onde que tinha suprimento, onde que tinha água, para planejar o avanço das tropas sobre o território inimigo. Isso foi um avanço enorme no que diz respeito à ciência da guerra. E eu digo mais, o geoprocessamento serve, antes de mais nada, para se fazer a guerra. Brincadeira à parte, galera, isso foi um dos elementos que fez com que o exército brasileiro avançasse com grande velocidade sobre o território paraguaio, que ele não era quase nada mapeado à época da Guerra do Paraguai. Então nós vamos ter alguns elementos a serem abordados com esse trabalho de geoprocessamento, que basicamente é representar o universo físico, o universo real que nós estamos vendo aqui, dentro de ferramentas. E essas ferramentas, elas devem ser capazes de reproduzir esse mundo real de uma forma inteligível e de uma forma palatável para todos os públicos e aonde esse público estiver. Por isso que é muito importante a linguagem que nós adotamos dentro do geoprocessamento. Na minha época, o geoprocessamento era uma coisa de um bicho de 7 cabeças. Quase ninguém conseguia mexer. Hoje não. Hoje uma criancinha de 7 anos que é curiosa, ela abre a internet, ela abre o Google Earth, pronto, está fazendo geoprocessamento, está consumindo geoprocessamento. E a tendência é que o geoprocessamento se torne cada vez mais palatável e mais acessível ao grande público. Que ele se torne descomplicado. Bem? E o que nos é demandado do geoprocessamento, galera? 3 fontes de dado. O quê? O que eu quero representar? Movimento de massa, áreas em que o rio está assoreado,
eu quero mapear lá, por exemplo, pontos de contaminação no solo, pontos de contaminação no lençol freático. Então, o quê? Onde? Latitude, longitude e altitude. Tá bem? Então, tem que colocar no espaço. E como? Como que está? Eu tenho que atribuir um valor, um atributo a este ponto. Contaminação é alta, contaminação é baixa, ou então o risco de deslizamento é alto, o risco de deslizamento é baixo. Eu tenho que ter pelo menos esses 3 fatores. A partir desses 3 dados é possível você gerar várias informações, trajetórias, né? Então, se é deslizamento, ele vai correr de onde para onde, de acordo com o modelo tridimensional do relevo, padrões, certo? Modelos. Isso tudo eu costumo resumir em 2 palavras. A partir desses elementos, o que, onde e como eu consigo diagnosticar uma situação ou um problema e prognosticar uma situação ou um problema. Tá? Então eu consigo criar modelos, mais ou menos assim. Se ocorrer o loteamento nessa área, quando já estiver totalmente ocupado, pode ocorrer deslizamentos e gerar problemas. Ou será maior a chance de ocorrer alagamentos, inundações, corridas, fluxos, tudo aquilo relacionado ao processo de ocupação daquele espaço. Portanto, é possível você criar cenários, modelos futuros. E aí nós vamos ter vários tipos de aplicações, materiais cartográficos temáticos, cartas temáticas de biomas, bacias hidrográficas, mapas cadastrais, IPTU, por exemplo. Né? As prefeituras acharam um filão no geoprocessamento, que é você acompanhar se está tendo ampliação de alguma casa, de algum imóvel, e cobrar mais IPTU a partir dessa ampliação, que é observada a partir da imagem satélite, em alguns casos até a partir de drones. Bem, redes de comunicação, redes de transporte, modelo numérico do terreno, você cria, né, o terreno tridimensional a partir de dados de altimetria e as imagens de satélite. Beleza, pessoal? Então é isso, nossa primeira aula. Espero que tenham gostado e convido vocês a participarem de nossas lives. Um forte abraço, galera! Valeu! EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.